Sejam todos bem-vindos ao canal Instituto Campineiro de Parapsicologia. A parapsicologia é uma ciência que estuda fenômenos que entendemos como sobrenaturais e procuram causas naturais para esses acontecimentos. Ainda, a etimologia da palavra traz um sentido de estudo do que está à margem do psiquismo, ou seja, estuda a hipótese da existência de meios de comunicação que vão além dos sentidos humanos conhecidos, tais como a telepatia e clarividência. Mas a parapsicologia é um pouco mais profunda e se você quer aprender mais sobre o assunto, acompanhe-nos neste artigo. Tudo sobre parapsicologia. O que é parapsicologia? Quais são os principais campos estudados pela parapsicologia? Origem da parapsicologia. Parapsicologia clínica. O que é parapsicologia? A parapsicologia é uma ciência que estuda fenômenos paranormais, ou seja, eventos e acontecimentos extraordinários que extrapolam os limites do que consideramos normal, como, por exemplo, poderes premonitórios, levitação de objetos, curas milagrosas, possessões, dentre outros. Para o psicólogo Wellington Zangari, especialista brasileiro em parapsicologia, esses fenômenos nada têm de místico ou sobrenatural. São apenas eventos naturais que ainda não conhecemos direito, e por falta de explicação, acabam caindo no terreno da religião e superstição. Para ele, buscar essa explicação e encaixá-la em teorias científicas é a essência da psicologia, afirmou em entrevista super interessante. Os campos da parapsicologia são diversos, já que existem diferentes fenômenos paranormais já relatados, mas os principais pilares desse campo de estudo são os seguintes. Mulher branca sentada num banco. Priscila Dupreis Unsplacha. Item possibilidade da existência de fenômenos associados à memória extracerebral, conhecida também como retrocognição, que inclui experiências de quase-morte, projeção de consciência, mediunidade, dentre outros. Item pesquisa a respeito da existência da percepção extrasensorial, isto é, uma forma de comunicação entre pessoas ou entre seres de outros planos que utilize outros métodos que não os 5 sentidos humanos. Exemplos disso são a telepatia, a precognição e a clarividência. Item hipótese de que seja possível realizar ação física sobre um objeto físico sem utilizar meios físicos, força humana ou mecânica, por exemplo, o que é conhecido como telecinese, que inclui levitação de objetos, dentre outros. Quais são os principais campos estudados pela parapsicologia? Confira abaixo uma lista que detalha alguns dos principais campos de estudo da parapsicologia. Precognição. Recebimento ou percepção de informações e eventos antes que eles tenham acontecido verdadeiramente, a famosa previsão do futuro. Experiências aparicionais, provavelmente o mais romantizado entre os estudos da parapsicologia, é o campo que estuda supostas aparições de fantasmas e de outras entidades sobrenaturais. Reencarnação, teoria de que há em todo ser humano uma alma, que transcende a existência atual e retorna à vida, de uma outra forma, após o término da vida atual. Experiências de quase-morte, tipo de sensação sentida por uma pessoa que tenha estado muito perto da morte ou que tenha experimentado uma morte clínica, mas foi trazida de volta por meio de métodos medicinais e científicos. Homem idoso observa o ambiente externo através da janela. Kindle Media Pechels. Telepatia. Estudo sobre a existência da capacidade de haver transmissão de pensamentos e sentimentos entre indivíduos que usem outros sentidos que não sejam os 5 sentidos naturais ao ser humano. Clarividência. Possibilidade de haver maneiras de receber informações sobre eventos ou lugares distantes, onde o suposto clarividente nunca tenha ido e sobre o qual não teria como saber, a não ser por meio de alguma experiência sobrenatural. Psicocinese. Suposta capacidade de a mente humana manipular a matéria, o espaço, o tempo ou outros tipos de energia ainda desconhecidos pela ciência moderna. Esses são apenas alguns dos campos de estudo da parapsicologia, mas há muitos outros. Origem da parapsicologia. Criada no século XIX, a parapsicologia surgiu a partir de movimentos que eram conhecidos como mesmerismo e espiritualismo, mas foi somente no início do século XX que o botânico Joseph Banks Heaney e o psicólogo William McDougall adotaram o termo para se referir ao que eles consideravam uma nova linha da psicologia. Em 1882 foi inaugurada a Sociedade de Pesquisa Psíquica em Londres, que visava a investigação de fenômenos ligados à mente e à alma dos indivíduos.
Demorou algumas décadas para que o primeiro estudo real sobre o assunto fosse realizado. Foi em 1943 que o Rini Research Center, da Universidade Duke, nos Estados Unidos, publicou um artigo sobre a capacidade que 50 crianças de comunidades nativas do Canadá tinham de adivinhar o que estava escrito em um cartão. Essa prática é considerada antiética até hoje por usar as crianças sem consentimento dos pais e pela forma com que abordaram as crianças na época. Apesar disso, grandes nomes ingressaram nessa proposta da parapsicologia como o ensaísta Frederick W. H. Myers e Henry Sidgwick, membros da Universidade de Cambridge. Além deles, os físicos Sir William Fletcher Barré, Kilogram Arthur Balfour e Balfour Stewart também participaram desses estudos. No Brasil, a parapsicologia se popularizou entre as décadas de 1960 e 1980, quando os estudos científicos realizados fora do país começaram a ser utilizados aqui para testar ou contestar fenômenos sobrenaturais, principalmente que se relacionavam às religiões. Padre Quevedo foi um dos maiores nomes relacionados aos estudos da parapsicologia. Falecido em 2019, Quevedo ainda é lembrado pelo seu trabalho de desmascarar charlatões e também pelo instituto, que leva seu nome, e ainda se aprofunda nesses estudos mesmo após a sua morte. Parapsicologia clínica. A parapsicologia clínica é uma área que estuda fenômenos parapsicológicos, mas visando levar ao indivíduo a cura de algumas doenças a partir da reprogramação mental. Ela acredita que as doenças são um reflexo dos nossos sentimentos e diz que tudo aquilo que se manifesta no físico tem uma origem mental ou psicológica, portanto é possível curar os males do corpo se descobrirmos quais gatilhos mentais estão causando os problemas. Para isso, a parapsicologia clínica usa de técnicas como hipnose, relaxamento profundo e acesso a lembranças e memórias traumáticas por meio de regressões. Homem com pêndulo prática hipnose. Cotombro Pechels. Por meio das técnicas, especialmente de hipnose, reprogramação mental, regressão de memória e mediunidade, os profissionais que realizam a técnica supostamente conseguem descobrir quais são as causas de doenças físicas. Agora você deve estar se perguntando quais emoções podem desencadear as doenças mais comuns, certo? Abaixo separamos uma lista com algumas das principais doenças e suas causas emocionais segundo a parapsicologia clínica. Ansiedade, pouca confiança. Gordura, necessidade de se sentir protegido. Pressão alta, problemas emocionais não resolvidos. Pressão baixa, pouco amor recebido na infância. Câncer, mágoa profunda. Insônia, culpa e medo. Dor de cabeça, baixa autoestima. Resfriados, confusão mental. Asma, choro ou tristeza reprimida. Acne, falta de aceitação de si mesmo. Colesterol, receio de aceitar a felicidade. Tumores, alimentação de mágoas. Você também pode gostar. Informe-se sobre a parapsicologia clínica. Parapsicologia e fenômenos paranormais. Aprenda as diferenças entre psicanálise, psiquiatria e psicologia. Descubra como usar a psicologia reversa com eficiência. Entenda o que é a psicologia e tire suas dúvidas. A parapsicologia é o estudo da possibilidade de haver manifestações sobrenaturais em nossa vida normal e cotidiana. Apesar de se propor a ser um campo sério e que combate charlatanismo e enganação, não é considerada uma ciência, por não utilizar métodos científicos. Agora que você já sabe o que é, vai procurar a parapsicologia clínica. Só não substitua uma terapia com psicólogo ou uma consulta médica por essa técnica. Antes de recorrer a ela, consulte o seu médico.